da página 18 da nossa primeira lista do Enem. Tu sabe, cara, que olha só, eu recebi, essa foi uma lista que eu recebi antes de vir dar aula. Acho que no sábado, no domingo eu recebi um e-mail falando, olha, essa lista vai ser trabalhada a partir de segunda-feira, nos intelectos. E aí, pô, boa parte das questões eu já conhecia, quase a totalidade delas, lembrava de uma ou outra eu ter discordância no gabarito, mas fiz questão de não olhar nada antes de começar a corrigir, porque eu acho importante o aluno, quando me vê fazer a questão, tentar acompanhar os processos, né, os raciocínios que me fazem escolher uma alternativa como verdadeira ou falsa, e o porquê que ela estava verdadeira ou falsa. Se eu pego uma questão e esmiuço ela em casa antes de vir trabalhar com vocês, automaticamente eu vou querer economizar, entendeu? Eu vou querer cortar uns caminhos, não vou explicar a questão toda, eu meio que vou, galera, o gabarito é esse, por isso, por aquilo. Que é diferente de ir lá na letra A, ler a letra A, raciocinar com a galera. E tu vê, eu discordei do gabarito inicialmente dessa que eu vou fazer para ti. Eu vou tentar corrigir ela exatamente como eu corrigi na outra turma. Depois a gente vai discutir o porquê das coisas. Então olha só, página 18, questão 72. Para que a gente aprenda alguma coisa diferente nessa questão, tem que estar muito atento, senão ela vai ser uma questão normalzinha. Com o objetivo de testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que... Então, eu tinha amostras diferentes, a amostra do material X, que tinha uma massa X, uma amostra do material Y, que tinha uma massa Y, e assim por diante. Eu tinha 5 fornos, 6.000 fornos de micro-ondas. Ele falou que eram 5 fornos distintos, cada um de uma marca. Beleza? Os fornos seriam testados fazendo variar em 10 graus Celsius a temperatura das amostras. Beleza? Ele pergunta qual é o forno mais eficiente. Aí é que tá. Aí é que tá. Se o cara pensa só nisso, ele vai matar a questão. Se o aluno pensa mais eficiente significa maior potência. Se o aluno pensa isso, ele vai matar a questão. Mas só essa. E não vai aprender física de verdade. Porque isso aqui poderia ser uma forma de matar essa questão. Mas isso não é verdade em hipótese nenhuma. Maior eficiência, de forma alguma significa maior potência. E é isso que é importante. Eu acho que essa questão só vale a pena ser discutida se nós aprendermos com isso. Porque se eu não fuçasse nessa questão, se eu não fosse ficar cheio de interrogações quando eu fui fazer ela, aí seria uma questão normal. A gente tomaria esse caminho aqui, que é um caminho errado, e até acertaríamos o que o Enem queria de gabarito, mas sem aprender física, sem evoluir. Por isso que nós temos que prestar atenção nessa questão. A tua fala foi o que eu precisava para chamar a atenção no ponto que eu queria. Então vamos lá, vamos matar a questão, depois a gente volta a discutir os porquês dessa... eu estar te chamando a atenção para uma questão aparentemente tão boba. Letra A. O forno mais eficiente é aquele que, letra A, forneceu a maior quantidade de energia às amostras. Olha, essas amostras vão variar em temperatura. Cada uma é feita de um material, cada um tem uma massa. Para eu descobrir quanta energia essas amostras receberam, eu tinha que fazer o que macete. Se fosse a amostra do material X que foi testada em cada forno, seria a massa de material X,
o calor específico do material X e aqui seria 10. E isso seria a mesma coisa para todos os fórmulos. Ou seja, todos os fórmulos obrigatoriamente forneceram a mesma energia para as massas. Então, dizer que o mais eficiente foi o que forneceu a maior quantidade de energia é um absurdo, porque todos têm que fornecer a mesma quantidade de energia, pelo que o enunciado me falou. Letra B. Cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. A amostra de maior massa, o que ele quer dizer com a amostra de maior massa? É a mais difícil de aquecer? Não, porque depende do Czinho. Só ter mais massa não significa que tem maior capacidade térmica. O que ele quer dizer então com maior massa? Não quer dizer nada. Porque não significa nada ter a maior massa nessa brincadeira. Então tu vê só dele começar, já mostra que tem coisa errada. E em mais tempo também, né? O fato de ter demorado mais não significa que é mais eficiente. Então, só o começo já destruiu o item. Item C. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Todos têm que ter fornecido a mesma quantidade de energia. Todos têm que ter fornecido, porque isso é algo físico. A quantidade de energia que as amostras vão receber depende da massa das amostras, do calor específico do material que compõe a amostra e da variação de temperatura. E se eu vou usar a amostra X no forno 1, no forno 2, no forno 3, todos têm que receber a mesma quantidade de energia. Em menos tempo. Olha, energia com o passar do tempo é a ideia de potência. Mais energia em menos tempo está dizendo que o forno é mais potente apenas. Não está dizendo que ele é mais eficiente. Então, não é um absurdo fazer essa opção, mas ela não é a melhor opção se o cara está falando em eficiência. Pelo menos não até agora. As outras são um absurdo, né? Então até agora ela é a única que presta, mas vamos ver as outras. Letra D. Cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Ceder energia à amostra de menor calor específico, o que significa isso? É a amostra mais fácil de aquecer? Não, porque depende do calor específico e da massa. Menor capacidade térmica nem sempre é menor massa, nem menor calor específico. Observem, galera, que aqui nessa discussão, eu, claro, romanticamente estou achando que todos lembram que capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, que é característica de um corpo, e todos sabem que calor específico é a capacidade térmica do corpo dividido pela massa do corpo. Para eu saber se um cara é fácil ou difícil de aquecer, eu tenho que saber o Czão, não o Czinho nem o M. Ou eu tenho que saber o produto do M pelo Czinho. Isso sim revela a capacidade térmica do corpo. Então cuidado, quando ele fala cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. O que significa essa amostra de menor calor específico? Nada. Então eu não posso concluir nada com isso. Letra E. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Cedeu. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Olha, como eu acabei de falar, todos têm que ter recebido a mesma quantidade de energia, porque foi para aquecer 10 graus Celsius das diferentes amostras. Então, dizer que forneceu mais ou menos quantidade de energia não faz sentido. Agora, em menos tempo, assim como a outra, faz sentido. Fazer o mesmo serviço em menos tempo é ser um pouco mais eficiente. Então, tu vê, eu fico em dúvida com esses dois itens. Se nós formos ser simplistas e entender que eficiência é maior potência, nós ficaríamos com o item C, que é o que o gabarito sugere. Porém, meus amigos, tem um detalhe. Essas duas questões têm a parte correta iguais, quer dizer que em menos tempo, e as duas questões têm a parte errada igual,
que é uma dizer que forneceu mais energia e a outra quer dizer que forneceu menos energia, o que é mentira, porque forneceu a mesma energia para cada amostra, mostrando que essa questão, não era um concurso decente, seria anulada. Porém, eu, se fosse assinalar, teria assinalado a E, tu acredita? Sabe por quê? Pelo seguinte, já que o cara se mostrou confuso, que ele não sabe que todos vão receber a mesma quantidade de energia, o que é eficiência? Eficiência é algo muito parecido com o rendimento da termodinâmica. E o que é o rendimento? Eu, para estimular a galera a raciocinar, eu falo que é lucro sobre investimento. Porque é assim que se calcula o rendimento de uma aplicação financeira. E é intuitiva essa ideia. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se tu entende o que eu quero dizer. Em um mês tu faturou 1 milhão no mercado financeiro. O rendimento foi bom ou foi ruim? Depende. Se tu botou 1 trilhão e faturou 1 milhão, tu é uma mula das finanças. Tu não sabe bosta nenhuma de dinheiro. Agora, se tu botou, sei lá, 10 milhões e faturou 1 milhão em um mês, tu é um gênio. Então tu vê que interessante, o lucro que tu obteve não significa nada. O que importa é a razão entre lucro e investimento, beleza? Em termodinâmica, o lucro que eu espero de um gás é o trabalho que ele vai realizar para mim. E o investimento é a quantidade de calor que eu joguei para ele. Como eu disse a vocês, todos tiveram que executar o mesmo lucro nesses fornos de micro-ondas, que era o aquecimento em 10 graus Celsius de várias amostras. Ou seja, quem é que vai ter o melhor rendimento e, portanto, a melhor eficiência? O cara que fizer o menor investimento, que gastar menos energia para fazer isso. Por isso que eu acho o item menos errado, o item E, que fala menos energia em menos tempo. Isso sim tem a ver com eficiência. Então o meu gabarito para essa questão é o item E. Embora eu não ache nenhum absurdo o nosso Enem ter puxado para o item C, misturando eficiência com potência, que não é, que é um absurdo físico. Professor, mas pois não. Você tendo uma menor quantidade de energia, tu não vai ter um aumento menor da temperatura? Não, todos tiveram que aumentar a temperatura em 10 graus. Ele falou que no teste todos variaram em 10 graus. Tu faz referência assim, então, que teve uns que deram a mais daquilo que é necessário, no caso. Isso, eu queria dizer que essa questão ela deveria trabalhar duas coisas. A energia gasta pelo aparelho e a energia de fato fornecida à substância para o aquecimento. Isso é eficiência. A eficiência é a razão entre a energia gasta para o aquecimento, que é o objetivo do aparelho de micro-ondas nesse caso, e a conta de luz, e a energia gasta pelo aparelho na conta de luz. Essa é a verdadeira eficiência do aparelho. E ele se confundiu todo na questão. Entende? E ele ainda deu o gabarito menos didático. O gabarito C, confundindo o aluno, fazendo ele pensar que potência e eficiência são a mesma coisa. E já tinha visto que quiseres um carro eficiente, não compra um carro potente. Né? O carro eficiente é o carro que vai andar com menos dinheiro. E é o carro 1000, carro menos potente. Certo? A geladeira. Eu quero a geladeira mais eficiente. Tu vai comprar a geladeira que dá menos, que gela igual a outra, mas que na conta de luz gasta menos. Certo? Não quer dizer que vai ser a mais potente, pelo contrário, se tu comprar um freezer potente, ele vai gastar mais energia do que o freezer eficiente, beleza? Mas então tá, tu vê, né, cara, o nosso Enem, ele tem essas limitações, se bem que essa é de 5 anos atrás, nós melhoramos muito. Eu, quando começou os primeiros Enem, eu fiquei puto. O quê? O que isso? Eu estudei física pra caralho e matemática pra caralho pra fazer regrinha de 3 no Enem todo. Eu fiquei puto, o primeiro Enem que eu fiz, eu fiquei muito chateado. Eu pensei, pô, não usei nada da matemática que eu sei. E tinha estudado um monte de matemática bonita. Física, não tinha nada de física nos primeiros Enem. Era regrinha de 3 tosca. E não, nós sabemos uma física técnica bonita, né? Por isso que eu fiquei magoado. Mas então melhoramos muito, tá? Espero que tenhamos tirado alguma coisa de boa dessa questão. Certo, galerinha? Que estava, né, com alguns erros físicos ali. Show! Muito obrigado pela atenção, galerinha. 73. Essa foi a única questão que eu empombei com ela. O resto eu aceitei. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso?
A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar menor impacto ambiental? Letra A. Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Espera aí. Se tu usar a água do riozinho para resfriar as máquinas, então tu vai aquecer a água do rio. Aquecendo a água do rio, tu muda toda a biosfera ali. Vai dar problema, esses peixes vão morrer, isso vai dar um impacto ambiental terrível. Letra A, falsa. B, C, D e E. Vamos analisar humildemente cada uma. Item B. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Peraí, energia eólica é vento. Para o vento poder fluir legal, a coisa tem que ser plana, não pode ser montanhosa. Né? Tu não vai ver um gerador eólico instalado no topo de uma montanha. Isso é uma coisa, né, bizarra, não dá para imaginar ainda. Então não rolou. Letra C, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Da mesma forma como uma termoelétrica, a energia nuclear vai ser resfriada por água na proximidade, geralmente o mar, se é na proximidade do mar. Mas se não tiver água do mar, nós vamos usar água do rio. Mas o riozinho aquecendo, nós vamos comprometer a pesca, certo, da população. E dependendo de aonde for essa situação, o consumo. Né? Eu resfriei água da uma usina nuclear. Agora não, vamos filtrar e vamos dar para a galera beber. Não é bem assim que funciona. Por mais que a água de resfriamento não entre em contato com material radioativo, é uma coisa inimaginável. Letra D. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Fotovoltaica, o impacto ambiental é sabidamente baixo, mas falou que tinha sol bom na região? Ou falou que tinha sol bom na região, então é isso. Mas na humildade, hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Não me deu dados sobre esse rio, então não posso afirmar que ele vai aguentar o tranco de tocar a usininha hidrelétrica. Outra, a usina hidrelétrica tem um impacto ambiental profundo, é importante a gente saber disso, nós vamos ter que inundar uma região toda, vai ter efeito estufa, inclusive, da decomposição do material orgânico submerso. O Greenpeace chegou a momentos aí a sugerir nuclear, né, em contrapartida da hidrelétrica, para tu ver como ela é mais agressiva do que a gente imaginava. Então também caiu fora, confirmamos o item D. Mas professor, fala, parceiro. A questão de rendimento, a nuclear não é mais eficiente que a hidrelétrica? Tipo, tem um menor impacto com maior recurso energético? Pois então, cara, a nuclear, de fato, ela, comparado com qual? Com a hidrelétrica. Sim, atualmente a gente tem aceitado que ela pode, né, ainda mais pensando no futuro, porque a gente está cada vez mais desenvolvendo técnicas de reciclagem desses resíduos radioativos. Os Estados Unidos já tem técnica de reduzir a 70%. É uma técnica muito trabalhosa ainda, mas já é viável. Né? É viável do ponto de vista da reciclagem, não da economicamente viável. Mas, então, hoje, botando as contas na ponta do lápis, a gente aceita que uma usina nuclear ela é menos danosa ao ambiente do que uma usina hidrelétrica. Inclusive em função do rendimento. Tem uma comparação que eu acho interessante, que eu não sabia disso até uns 5 anos atrás, eu não tinha parado para pensar nisso. Consumo de um navio, né? Consumo de um navio é uma coisa assustadora se a gente for pensar, imagina, né? Se o carro gasta combustível, imagina o diesel com um navio. Né? Um ônibus, aí um caminhão faz 3 km por litro. Então tu tira, né? 3 km por litro é econômico já, né? Já está econômico, beleza? Moderninho, 3 km por litro, bebe pra caramba. Agora tu pega um navio. Quando eu escutei que o navio consumia 15 toneladas de diesel por hora, os maiores do mundo, eu assim, peraí, não dá, mas daqui para a China vai demorar um mês, não tem tanque de combustível para isso. E aí tu faz a conta e tu vê que é só uma fraçãozinha do navio que vai ser usado para tanque de combustível. 15 mil quilos a cada hora. É um navio. Quando é nuclear, cara, ele abastece a cada 4 anos. Porra, tu imagina tu ter um navio que tu vai reabastecer daqui a 4 anos, em contrapartida o outro tu bota a cada hora 15 toneladas de diesel. É desumano, não tem como tu comparar, né, cara? Então,
a gente vai ter que repensar os nossos problemas do passado com energia nuclear. Nós vamos ter que refletir e vamos ver que não vamos voltar a investir nisso, que é uma das saídas. Não tem muita outra saída, a não ser que a solar se desenvolva muito rapidamente, né? A usina nuclear, nós já temos a tecnologia. Toda a vida que deu merda foi um ser humano que não apertou o botão certo. Se a gente tirar o componente humano da brincadeira, com certeza é viável e é ecologicamente razoável. Apesar dos resíduos terem que ser enterrados, ficarem milhões de anos ativos, a nossa ideia é que futuramente a gente possa reaproveitar esse resíduo e converter em 1% de material radioativo que também não vai causar problema para a humanidade, fica estocado num lugar, certo? Remoto, ermo. Legal, legal. Então realmente, energia nuclear, ao que tudo indica, vai voltar a ser uma das fontes importantes de energia. Torceremos aí para que o sol bombe mesmo, vai ter outras questões falando ainda mais de energia solar para a gente voltar a discutir isso. 7.4. Duas irmãs dividem o mesmo quarto de estudos. Combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira, de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo deste dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar esta situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo celular não recebeu as ligações, é de madeira. Acho que não, né? Deixa eu ver a explicação. Claro, porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. Não é o fato de ser condutor ou não, né, que vai impedir as radiações eletromagnéticas de atingirem o celular. A madeira, apesar de ser isolante, ela é permeável a algumas radiações eletromagnéticas, né, como as ondas de rádio. Letra B. Metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Em outras palavras, gaiola de Faraday. Essa parte a gente chegou a dar uma olhadinha. Na humildade, metal e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Se fosse assim, só de estar atrás de uma película metálica, tu já não conseguiria usar o celular, né? E tu volta e meia te coloca atrás de uma película metálica e teu celular funciona, né? Mesmo que tu te esconda atrás de um carro em relação à antena de celular, tu consegue falar. Dentro dele tu consegue falar, até porque a gaiola de Faraday aí não está muito perfeita no caso do celular, né? Agora, um elevador, que tu está todo fechadinho de metal, dependendo de quão bem fechado ele for, tu já pode ter dificuldade de falar. Então não é dizer que o metal reflete toda a radiação, né, demais. Né? Letra D. Metal e o telefone não funcionavam porque a área da caixa, as áreas da caixa não definiam. Hein? Madeira e o telefone não funcionavam porque espessura. Haja madeira para bloquear a onda de rádio, né, cara? Não. Então confirmamos que era o item B. Manda. O micro-ondas não deveria funcionar com uma gaiola de Faraday? Sim. Então por que tu bota o celular dentro e ele recebe ligação? Pois é, a ideia é que tu botando o celular dentro, se a vedação for perfeita, que ele não pudesse receber. Certo? Mas ele não emite também, né? Sim, ele não vai conseguir. O que ele emitir, eu até poderia captar lá fora. Mas o que eu emitir de fora não vai conseguir penetrar lá dentro. Certo? Só que a blindagem ali, ela é direcionada a micro-ondas. Certo? Eu não quero que vaze de dentro dele micro-ondas, concorda comigo? Ou seja, outras radiações podem vazar, não tem problema, porque o crítico é micro-ondas. Por isso que a blindagem é calculada para micro-ondas, ou seja, aquela espessurinha, aquele furinho da tela, que a gente pode ver através dela, não foi um chute, o fulano faz aí com 2 milímetros furo. O cara calculou qual é o furo que bloqueia a micro-ondas, mas deixa passar a luz visível, eu quero ver o meu alimento cozinhando lá dentro. Então, a ideia é essa, se ocorre o vazamento, né, tem vídeos na internet que diz que se tu bota teu celular dentro do micro-ondas, liga pra ele, toca, meu Deus, foge que teu micro-ondas vai te matar, não é bem por aí, certo? Para que tu tenha problema com o teu micro-ondas, primeiro, tu tem que ficar grudado nele enquanto ele está operando. Se tu te afasta 1, 2 metros, já como o campo eletromagnético cai com um quadrado de distância, né, então tu já está salvo. E os problemas que a gente tem percebido é de pessoas que ficaram horas e horas olhando o cozimento com o olho grudado
na tampa do micro-ondas, porque aí tu vai ter um aquecimento da água do teu olho e vai ter um cozimento de leve na retina. Isso, com o passar dos anos, pode afetar a tua visão. Mas tu vê, o cara tem que caprichar, né, cara? O cara tem que caprichar. Ah, filhinho, vem ver a pipoca estourando. Ah, que legal, mamãe. Anos depois, teu filho tá com problema. Mas, né, é seguro. O aparelho de micro-ondas é seguro. E, de fato, a blindagem eletrostática para diferentes radiações tem diferentes técnicas. Por exemplo, a antena parabólica, ela é furadinha, né? Mas ela reflete onda de rádio muito bem. Luz visível ela não reflete. Se eu mudar a espessura daqueles furinhos, eu vou refletir mais um tipo de radiação, menos outra. Por isso que não devemos nos apavorar se o nosso celular funcionar num aparelho fechado. Mas muitos não vão funcionar. Na maioria dos aparelhos eu diria que o celular pode até estar fora da área mesmo. Um teste que pode fazer é pegar o teu celular e enrolar ele em papel alumínio em casa. E tentar ligar para ele. Aí tu vai ver que não vai rolar. Certo? Porque papel alumínio não tem os furinhos, né? Vai ficar todo cheio de condutor em volta dele, dá umas 2 camadinhas de papel alumínio, aí ele não vai funcionar, certo? Mas então é por isso, é porque a gaiola de falha de micro-ondas, ela foi calculada para micro-ondas, não para ondas de rádio e outras radiações. Por isso que não se assustar quando o celular funcionar dentro de micro-ondas. Não liguem o aparelho enquanto o celular lá estiver dentro, certo? Porque isso poderia gerar um aquecimento na bateria e poderia dar problema mesmo, poderia explodir alguma coisa. 75. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo de nações que dispõe de 3 balas. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade, 10 metros por quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente... Legal! Então tu vê, né? A aceleração centrípeta é aquela aceleração que a gente sofre quando está numa curva. Com velocidade constante, dá para calcular a aceleração centrípeta por essa razãozinha aí. Ele me falou que a aceleração aceitável para o trem e para as pessoas que estarão no trem é 0,1 g. Mas ele disse que esse g é a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Assim eu já sei a aceleração nas curvas. Para eu poder descobrir qual é o raio que as curvas vão ter que ter, que é a pergunta que ele fez, eu tenho que descobrir a velocidade com que esse trem anda. Velocidade é distância sobre tempo. Eu poderia então fazer 403 quilômetros dividido por 1 hora e 25 minutos. Eu teria que converter minutos em horas, né? Ficaria chato então, tu vê, ó, 25 sobre 60, dividindo por 5 em cima e embaixo, 5 dozeavos de hora. Isso aqui é 25 minutos. Mais 12 dozeavos de hora, né? 17 horas, 17 dozeavos de hora. Eu faria 403 dividido por esse número. Não me pareceu agradável. Já vou calcular em metros por segundo então. 400 quilômetros, 400 mil metros. Eu vou ignorar o 3 ali, cara. Botar o 3 ali vai ferrar com a minha vida. 1 hora e 25 minutos. 1 hora tem 3 mil. Perdão, não fui eu. Alguém se feriu? Eu pisei em alguma coisa, estilhaçou e voou estilhaço em cima da galera. Me perdoe. Eu juro que não foi o meu objetivo. 3.600 segundos, inédito isso. 3.600 segundos, 1 hora. 25 minutos, multiplica por 60. 30 foi 3, 12, 13, mais 1.500 segundos. Totalizando 5.100 segundos. Ah, amigo, me perdoa, os 5.100 ali, o 100 vai me ferrar a vida. Eu vou botar um 0 aqui, dane-se. Vou fazer aproximadamente 1, 2, 3, 1, 2, 3.
400 dividido por 5, 80 metros por segundo aproximadamente. Tu tem essa... quando eu estava no terceirão, eu não teria essa habilidade de ignorar os 100 segundos e os 3 km. Eu ia ficar tarado com aquilo, ia sair fazendo divisão com vírgula, ia me ferrar o tempo todo da questão e não ia mudar bulhufas. Depois de velho eu comecei a perceber, putz, não precisa ser tão apegado às vírgulas, né? Sabemos que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, descobrimos a velocidade aproximada do trenzinho, 8 vezes 8, 64, 6.400 metros. E quando eu fiz dessa maneira hoje de manhã, para meu espanto, de fato tinha os 6.400 metros na letra E. Eu achei que a gente estaria calculando aproximadamente. Foi o autor, então, que fez essas aproximações também na hora de fazer as estimativas, né? Show de bola. 76. Falta pouco, meu querido. Uma aulinha, de repente, para avançar na matéria, né? A gente ia dar um passo na frente do outro intelecto.